Então aqui ó, na categoria portas eu tenho as famílias, por exemplo, família Double Glass 1. E dentro dessa família eu tenho esses tipos de portas aqui. A partir do momento que eu coloco essa porta aqui, eu passo a ter também esse indivíduo aqui que faz parte dessa família e tal. Vou colocar também uma janela aqui para a gente poder falar sobre modificação e sobre inclusão de coisas. Vou pegar uma janela da família janela duas folhas uma de correr, vou pegar essa aqui de cima e vou colocar aqui no meu modelo. A partir do momento que você tem alguma coisa no seu modelo, quando você clica naquele objeto, ele vai ter a propriedade dele. Nessa parte aqui, a gente consegue mudar pouca coisa, porque a gente está tratando basicamente a posição do objeto. Então aqui, por exemplo, eu tenho essa janela que eu consigo mudar a altura do peitoril. Ela está ali, eu posso colocar uma altura de 1.2, por exemplo. Coloquei aqui, vocês vão ver que a janela vai subir ali para 1,20 de altura. Outra coisa que o Revit me deixa mudar aqui, por exemplo, é a parte de altura da extremidade. Então ela está com 2,70 lá em cima. Eu vou mudar isso aqui para 2,50 e vocês vão ver que ele vai abaixar a janela. Então ele não mudou o tamanho da janela em si, ele mudou só a posição dela, porque é isso que a gente consegue mudar quando a gente está trabalhando nesse caso. Eu estou clicando no elemento e eu consigo modificar a posição dele. O mesmo vale para a porta. Então vou ter aqui, eu consigo mudar a altura do peitoril e consigo mudar a altura da extremidade. Mas eu não consigo aqui desse jeito mudar as proporções daquele objeto. E aí como que a gente faz então para poder mudar as proporções do objeto, as dimensões dele ali? A gente vai ter que mudar as características da família. Então a gente vai ter que editar o tipo de janela, o tipo de porta que você estiver fazendo. Então, por exemplo, se eu clico nessa janela, essa janela de propriedades ela vai virar a janela de propriedades dessa janela. Eu tenho aqui as mudanças básicas que ela permite, mas eu também tenho aqui a possibilidade de editar tipo. E quando eu clico nesse editar tipo, surge uma série de outras funcionalidades que a gente vai ter aqui, uma série de novas possibilidades de ajuste que a gente vai ter aqui. Se eu clicar nesse visualizar aqui embaixo, ó, vocês vão ver que vai aparecer aqui do lado o desenho da janela. A gente pode ver ele aqui e tal, tudo bem. Mas o que importa mesmo são essas modificações que a gente pode fazer aqui. Tem várias opções para você modificar, então se você quiser essa janela aqui, ela tá toda, tem todas as configurações possíveis dela, isso aqui a gente conseguiria mudar. Mas por exemplo, se eu quero mudar a largura ou a altura dessa janela, ela hoje está aqui com 1,50. Se eu colocar aqui 2 metros, por exemplo, 2, vou aplicar, vocês vão ver que ela vai mudar aqui. E quando você for olhar ela no 3D, se você tiver OK aqui, você vai ver que no 3D ela também mudou. Então eu mudei uma janela que existia. Aí o que acontece? Se você tivesse mais janelas aqui do modelo desse mesmo tipo, você teria modificado todas elas. Então por isso que é bom a gente não mudar as coisas que estão ali. O que a gente faz normalmente? Ó, vou fazer a mesma coisa. Cliquei na janela e eu vou no editar tipo aqui. E aí o que eu faço normalmente é não modificar isso aqui ainda. Eu vou pegar, por quê? Porque essa janela é do tipo de 1,45 por 1,50. Então o que eu faço? Eu venho aqui no duplicar, crio uma janela nova, então eu vou criar uma janela aqui nova, vou colocar aqui MDA, vou colocar a janela de 2 por 1.5. E aí beleza, só coloquei esse nome aqui. E aí a partir de agora a gente está trabalhando numa janela nova, uma janela que não existia antes, que agora eu estou criando e estou mudando as dimensões dela. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar a largura dela com 2 metros. Então aqui, ó, largura. Vou vir aqui, vou colocar 2.0, beleza. Ela já tem 1,50 aqui. E aí vou dar o OK. Quando eu der o OK, vocês vão ver que eu criei uma nova janela. E a partir de agora, a partir do momento que eu vim aqui no editar tipo, que eu criei que eu dupliquei, que eu coloquei esse nome novo, vocês vão ver que aqui nas famílias que a gente tem, vocês vão ver aqui, ó. Naquela família que a gente tinha só 2 tipos, agora eu tenho uma terceira. E a partir de agora, esse terceiro tipo que eu criei, ele vai passar a ter que estar aqui dentro das famílias. Então tem aquela família janela duas folhas, um de correr, e aí eu tenho aquela original e tenho essa que eu coloquei aqui. Inclusive eu posso mudar o que existe ali para voltar para a original. Mudou aqui. E posso colocar a nova também. Então a partir de agora, quando eu for fazer uma janela, naquele modelo vamos ter aquela nova que a gente acabou de criar, a gente vai conseguir colocar aqui. E a gente não trocou as configurações daquela original.
E o mesmo vai valer para as portas. Então, se eu tenho essa porta aqui, se eu quero mudar as dimensões dela, eu vou lá em editar tipo, vou duplicar para fazer uma porta nova. Porta nova. Vou colocar aqui, ok. E aí eu vou conseguir mudar as dimensões básicas dela de altura e largura aqui tranquilamente. Vou colocar 1 metro aqui e vou colocar 2 aqui. Ok. E aí já surgiu uma porta nova com aquela nova dimensão, sem mudar a possibilidade que a gente tinha antes das outras portas que já existiam aqui. E aí o que a gente consegue mudar desse jeito? A gente vai clicar naquela porta, vamos editar tipo. Vocês vão ver que de acordo com o que o objeto ele foi criado, ele vai ter várias possibilidades de modificação aqui. Então, por exemplo, largura e altura, mas a espessura tudo bem, a altura também. Se eu mudar aqui alguma coisa, vou pegar isso aqui, Ray Width Base, colocar aqui vou dar um aplicar aqui, vocês vão ver que vai mudar essa altura aqui. Então, o que a gente consegue mudar da porta é isso. No início, eu sugiro que vocês trabalhem mais com largura e altura, para começar a entender o que está acontecendo, para ver como é que funciona. E à medida que vocês forem se aprofundando um pouco mais, a gente vai tentando mexer em outras coisas para ver o que acontece. Mas é só saber que é o seguinte, o que tiver aqui, muito provavelmente você vai conseguir mudar, e aí vale a pena você testar. Viu aqui, funcionou, era o que você queria, beleza? Foi, se não, você dá um cancelar, pode dar um Ctrl Z que vai voltar ao que era antes.